Oi, o meu nome é Bianca e esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos sobre a bailarina e coreógrafa Martha Graham. É importante falar que a gravação e a postagem, toda a pesquisa desses vídeos só foram possíveis porque esse é um projeto contemplado pelo Prêmio Bolsa Pesquisa e Fazer Artístico da Lei Aldir Blanc de 2021 do município de Maringá, no Paraná. Mas antes da gente ir direto ao ponto e conversar sobre um dos grandes nomes da dança moderna, eu queria me apresentar. Como eu já disse, meu nome é Bianca, mas eu também sou formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e desde pequenininha eu sou apaixonada por dança. Eu entrei no balé mais ou menos com 5 anos, mas eu fiquei entrando e saindo, até que eu decidi estudar mais a fundo durante a graduação. Eu fazia parte de um projeto de pesquisa do professor Aguinaldo, que ainda está na UEL, e ele foi a primeira pessoa na vida a me falar sobre a Martha Graham. Depois de me formar, eu fui para Nova York e eu estudei a técnica de Graham na Martha Graham School por pouquíssimo tempo, porque veio a pandemia e atrapalhou tudo, mas esse pouco tempo já fez com que eu me apaixonasse por aquela mulher e por toda a obra que ela desenvolveu. E foi assim que eu decidi investir nessa pesquisa, procurar texto, livro, vídeo e tudo que eu pudesse encontrar, e eu espero de verdade poder contribuir com quem tem curiosidade sobre o mundo da dança e principalmente sobre essa mulher incrível que foi a Martha Graham. E é bom eu avisar que eu vou deixar minhas referências e sugestões de leitura na descrição do vídeo, então se surgir curiosidade de mais a fundo nesse assunto, dá uma conferida lá. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso quando alguém fala no nome de Graham é, bom, ela foi um dos principais nomes da dança moderna. Então eu acho importante a gente conversar um pouco sobre o contexto da dança moderna e algumas de suas características antes de entrar na técnica de Graham e nas suas criações. Para a gente ter um panorama da dança moderna, eu escolhi 3 textos para trazer para vocês. Um deles é do John Martin, chamado A Dança Moderna, mas é um texto lá da década de 1930, então é bom dar uma lida com uma posição mais crítica. Outro texto bem interessante é um artigo chamado Do Balé Clássico à Dança Moderna, Impressões e Pistas para o Entendimento das Concepções do Corpo na Dança, do Diego Eblin do Nascimento. Esse já é um texto que eu acho que é de 2018, então ele já é bem mais atual e traz um foco bem legal para as mudanças que aconteceram nos corpos dos bailarinos. O último texto que eu usei foi o Dança Moderna Americana, um esboço da Claudia Gitelman, eu acho que é assim que falo. De modo geral e bem simplificado, a dança moderna surge como uma oposição ao balé clássico. Não é segredo que o balé clássico é bem rigoroso, no sentido de que ele é bem codificado. E quem dança o clássico, dança com a intenção de realizar com perfeição os movimentos daquele vocabulário. O John Martin cita como característica o vocabulário de movimento fixo com artificialidade nas posturas que se adequam a padrões de desenhos específicos. De acordo com ele, as tendências naturais dos corpos são deixadas um pouco de lado, assim como a experiência humana. Só de vez em quando esse vocabulário fixo é ampliado por contribuição de alguns bailarinos. O que muitos autores batem na tecla é que o clássico tenta esconder a ação muscular. Então ele tenta dar a impressão de que os movimentos mais mirabolantes são feitos com muita naturalidade e sem esforço algum. O Diego Eblin do Nascimento escreve sobre o corpo que o balé clássico exige, um ideal de beleza muito bem definido que prioriza corpos que sejam ou pareçam ser leves, longos e que consigam se projetar no espaço. Em oposição a isso, começam a surgir alguns movimentos no mundo da dança e a gente começa a ouvir falar de alguns nomes, como Loie Filler, Isadora Duncan, Ruth Sandanis, que a Claudia Gitelman cita como as antecessoras da dança moderna americana. Duncan se permite dançar descalça, de cabelo solto, com o palco nu e dá destaque ao plexo solar. E eu acho que o senso comum da Isadora Duncan é a inspiração na contemplação da natureza. A Loie Filler revolucionou a dança trazendo projeções de luzes nos figurinos e tecidos que ela colocava em cena. Os movimentos dela comunicavam, falavam por si só. A Sandanis, que inclusive foi professora de Martha Graham, trazia qualidades espirituais da humanidade
e das forças da natureza, e ela tinha bastante influência das religiões orientais. Essas 3 mulheres começam a romper com os ideais do balé clássico e abrem caminho para uma nova geração de dançarinos. Na prática, o espartilho, que era muito usado no balé clássico, sai de cena e por isso a dança ganha maior amplitude de movimentos. As roupas ficam mais leves, o que também colabora para isso. A dança moderna traz estudos sobre o centro do corpo, a respiração, transferência de peso e a força de gravidade. E lendo tudo que eu li, é possível perceber uma mudança em relação à individualidade de cada bailarina, que passa a ser convidada a ter um impacto no que é dançado. Mas é importante lembrar que a dança moderna não é uma coisa só. Existem vários métodos e sistemas diferentes dentro desse grupo, com princípios e propósitos em comum. Um princípio em comum que me salta aos olhos seria a expressão. E tem uma citação que eu achei bem legal do John Martin, que é assim: a dança moderna surgiu para fabricar algo com uma máquina altamente aperfeiçoada, para expressar apenas o que é próprio da experiência pessoal, transformado e elevado acima do lugar comum, e do pessoal, pelo processo de criação artística, da forma estética. É muito legal esse caráter da experiência humana, que mais pra frente se torna ainda mais importante. Tem um livro que eu li na graduação, que é basicamente inteiro falando sobre como um performer, um ator ou bailarino, deve se voltar para a experiência, para trazer verdade para a cena. E só para finalizar todo esse papo, é legal dar uma citada no que vem depois disso. Eu vi em alguns lugares o termo dança pós-moderna e ele me leva a questionar qual o nome que vai ser dado ao que for criado daqui pra frente, mas daqui mais adiante, assim. Mas um dos nomes que eu encontrei foi da Trisha Brown. Eu quero finalizar esse panorama com uma citação do Diego Evelyn do Nascimento, que é assim: foram inúmeras as contribuições da dança moderna para as rupturas referentes ao ideal do corpo construídas pelo balé clássico. No entanto, as alternativas da libertação trazidas pela dança moderna ainda deixavam o cotidiano de fora. Esse fato só seria revisto de forma mais eficaz pela dança pós-moderna americana, na década de 60 em Nova York. Coreógrafos como Trisha Brown e Steve Paxton passam a usar corpos e movimentos cotidianos. Desse modo, não bailarinos também podiam estar em cena fazendo dança. E eu até queria ouvir algumas opiniões sobre o assunto, porque eu acho importante o treinamento para a dança até certo ponto, mas eu acho a experiência de dançar tão importante. O movimento nasce com a gente e ele é como a gente reage ao que acontece ao nosso redor, né? A Martha Graham disse que a dança é a linguagem escondida da alma, então na minha cabeça a dança não pode estar restrita só a quem tem um corpo específico. Mas puxando então o gancho dessa citação da Graham, vamos começar a falar sobre ela. Quem é essa mulher, de onde ela veio, como ela começou a dançar? Para falar um pouco da vida de Martha Graham, eu usei principalmente o livro Martha, The Life and Work of Martha Graham, de Agnes DeMille, que infelizmente não foi traduzido para o português. E eu também usei a autobiografia de Graham, chamada Memória do Sangue. Esse vídeo, de maneira alguma, tenta narrar todos os detalhes da vida da Martha Graham. Então tem vários saltos temporais, eu dei uma resumida no que eu acho mais importante para a gente mais pra frente entender as criações e a técnica. Então eu recomendo demais que vocês leiam esses livros para ter uma visão mais completa do assunto. Mas vamos lá! Martha Graham nasceu em 11 de maio de 1894, na Pensilvânia, e foi criada com certo dinheiro, pelo menos até a morte do pai dela. O pai era médico e se especializou em distúrbios mentais, o que na época não era muito comum. E um dos seus estudos era sobre a expressão da emoção no corpo humano. Quando a Martha era pequena, a família era bem religiosa. Eles eram presbiterianos e ela disse em entrevistas que dançar era considerado um pecado e que sua criação a levou a sentir medo de si mesma. Mais tarde, a Lizzie, que é uma mulher que trabalhava cuidando da Martha e das irmãs dela, mostrou a elas a Igreja Católica e toda a sua mitologia, os santos e tal. Mas os pais proibiram que a mulher falasse sobre religião com as crianças. E você pode pensar aí que essas informações não têm nada a ver com o assunto. Mas eu acho que essas pequenas curiosidades
são muito visíveis no trabalho que a Graham desenvolveu mais tarde. Com 14 anos, Graham se muda para a Califórnia por causa de um problema de saúde que uma das irmãs tinha. Mais especificamente, ela vai para a cidade de Santa Bárbara, onde, segundo a Demi, não tinha muita vida cultural, não tinha teatro, música e tal. Com essa idade, ela nunca tinha assistido uma apresentação de dança na vida. O Dr. Graham, pai dela, em 1911, levou a Martha para Los Angeles e eles assistiram uma apresentação da Ruth Sandanis, que eu falei lá no começo sobre a dança moderna. E essa ocasião tocou a Martha e mudou ela para sempre. Além disso, o pai dela conversava com a própria filha sobre as ideias que o interessavam, e isso incluía a expressão humana, o comportamento. Então, desde pequena, ela estava acostumada a prestar atenção e observar o comportamento dos seres ao redor dela. Ela costumava observar até animais. Inclusive, o pai dela uma vez disse para ela que corpos não mentem. Bom, mas depois de se formar no ensino médio, a pequena Martha Graham convenceu seus pais a deixarem ela ir sozinha para Los Angeles, entrar na Comnock School of Expression, e até então ela não tinha tido nenhum treinamento em dança. Ela tinha, pasmem, 19 anos, ou seja, ela começou a dançar bem tarde para os padrões e ainda assim conseguiu revolucionar o mundo da dança, o que dá alguma esperança para nós, réis mortais. Ela se formou na Comnock 3 anos depois e acabou ouvindo falar sobre uma nova escola, a Ruth Sandanis of Dance and Related Arts, em 1916. Ela ingressou na instituição então como aluna. Aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que o livro que eu usei como principal fonte agora passa um capítulo inteiro falando sobre a Ruth Sandanis e sobre como ela conheceu o Ted Shawn, que tornou parceiro dela, mas também parceiro de negócio, de dança, né, da vida. Mas eu queria focar mesmo na trajetória da Martha Graham, então eu vou apenas dizer que Ruth Sandanis e Ted Shawn se conheceram e ele convenceu ela a abrir outra escola, a Danny Shaw, que é uma junção do nome dos dois. Mas tanto Ruth Sandanis quanto Ted Shaw são figuras mega importantes do mundo da dança, então eu encorajo vocês a darem uma pesquisada mais a fundo sobre eles também. De todo modo, a Danny Shaw era diferente das outras escolas que existiam na época. Isso porque lá não era só dança que era ensinado, né? Não era só a disciplina corporal, mas também tinha elementos de música, história da arte, religião, filosofia. Ou seja, essa escola foi a primeira do seu tipo. Enquanto os dançarinos da época usavam túnicas ou vestidos de balé, na Danny Shaw eles usavam maiôs, como aqueles de banho mesmo, e tinham os pés descalços. Os alunos também eram encorajados a refletir, a pensar por si mesmos. Então é nesse ambiente que a Martha Graham começa a estudar de maneira mais profunda a dança. Eu trouxe aqui um trecho sobre a primeira impressão que os professores tiveram da Martha Graham em aula e eu quero muito ler para vocês. Eu estou traduzindo do livro da Agnes Demi. A tradução é minha, então qualquer erro, perdão. Essas são as palavras de Ted Shawn narrando a experiência. Ruth disse sobre ver a Martha pela primeira vez. Totalmente sem esperança. O que eu posso fazer com isso? Talvez dança japonesa? Ruth veio até mim e disse: querido, por que uma garota como essa vem até nós? Ela não se olha no espelho e vê que não tem jeito? Ela era um pouco mais velha do que a média de idade das garotas da escola. Vamos admitir que ela era rústica e Martha estava acima do peso. Lembrando que são palavras de Ted Shaw, antes de 1920. Eu espero que esse pensamento sobre precisar ter um corpo extremamente magro tenha mudado recentemente, apesar de eu mesma ter tido algumas experiências, no mínimo chatas nesse sentido. Mas enfim, segundo Agnes Demi, Miss Ruth insistia que Martha era feia demais. Então ela enfaixava os seios e era colocada nos papéis masculinos nas produções da escola. Obviamente, por ser tratada dessa forma, isso fez com que Martha ficasse tímida e retraída nas aulas. Mas um dia, no final do seu primeiro ano na escola, o Ted virou e disse para ela que, apesar de tudo, ele reconhecia nela um desejo ardente de dançar. E disse que então ele iria lutar ao seu lado. Aí as coisas melhoram um pouco para ela na escola, tanto que mais tarde Ruth Sandanis fala que a Martha entrava no palco como um jovem tornado.
e vitalizava toda a atmosfera. Em 2 anos, a Martha Graham já era professora na Daily Show. Ela estrelava várias produções, trabalhando de maneira bem próxima com o Ted e com a Ruth. Mas depois de um tempo, ela sentia que o Ted não tinha mais nada a ensinar a ela, mas que ele ainda mantinha uma posição de autoridade absoluta. E ela sentia que a Sam Dennis impedia o avanço dela profissional. Então a Martha Graham pede para deixar a escola e a companhia. E lógico que a saída dela causa um rancor ali. Nessa época, ela já estava em Nova York, porque a companhia de Danny Shaw se apresentava lá frequentemente. É lá em Nova York que ela passa a se estabelecer. E é lá que hoje fica a escola, a Martha Graham School. A princípio, ela pegou um trabalho na Greenwich Village Follies, na Broadway, que era um trabalho mais comercial e não satisfazia ela. Depois de 2 anos, ela larga esse trabalho para viver de maneira independente, o que significava dar aula para se manter, e foi nessa época, por volta de 1926, que ela elaborou alguns princípios para o seu trabalho. E eu queria ler, porque eu acho bem inspirador esses princípios. Nas palavras de Agnes DeMille. Primeiro, nunca se tornar envolvida em nenhuma empresa só pelo dinheiro. Segundo, criar sua própria companhia para performar os seus trabalhos. Terceiro, manter uma escola que treinaria tal companhia. Quarto, não permitir ninguém que não tivesse treinado com ela em seus ensinamentos e estilo a performar sua coreografia. Quinto, não compartilhar o mesmo programa, repertório, com nenhum outro grupo de dança. Isso significa que os seus trabalhos não seriam apresentados em nenhum outro repertório. Então, com esses princípios, ela vai lá e abre o seu estúdio, independente de qualquer escola. Depois de um tempo investigando por conta própria, ela aluga um teatro e apresenta algumas coreografias da Danny Shaw. E também algumas novas invenções e seus estudos de movimentos. Muita gente odiou à primeira vista. O próprio Ted Shaw criticou o que foi apresentado, mas essa apresentação rendeu alguns estudantes que estavam dispostos a estudar com ela. E com esse grupo ela começa então a compor novas danças, criar uma nova técnica e apresentar tudo isso ao público. Olha, depois de toda essa falação, eu posso falar ainda mais que eu acho que eu consegui dar uma pequena introdução sobre a vida e parte da formação da Martha Graham. Claro, muita coisa ficou de fora, mas de certa forma a gente conseguiu chegar até o momento em que ela começa uma sua investigação pessoal e começa a criar o que se tornaria o trabalho da vida dela. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre a técnica de Graham. E aí eu acho que a gente vai conseguir entender como toda a criação dela como um ser humano e as suas experiências transparecem no seu trabalho. Eu quero agradecer quem assistiu esse primeiro vídeo gigante até o fim. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e que vocês retornem para os próximos vídeos. Qualquer crítica, dúvida, sugestão ou correção, eu estou 100% disponível. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail biancasribe@gmail.com e no Instagram por @bibisru. Eu quero dizer de novo que toda essa pesquisa e realização só é possível devido à Lei Aldir Blanc e ao Prêmio Bolsa Pesquisa e Fazer Artístico Cultural da cidade de Maringá, no Paraná. Por hoje é só. Eu espero você no próximo vídeo e até mais!